Enquanto a comitiva da ministra Tereza Cristina inicia viagem pela Ásia em busca de novos mercados para o Brasil, por aqui frigoríficos estão em pé de guerra pelas habilitações para exportar à China, principal pauta comercial da viagem da ministra. Em nota distribuída à imprensa no final da semana passada, a Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, criticou a lista de unidades que será apresentada pela ministra durante a visita à China. É a partir desta lista, que contém 24 plantas, que Pequim autorizará novos abatedouros a exportarem. Para a Abrafrigo, o critério do Ministério da Agricultura privilegia grandes frigoríficos. Quem nos explica um pouco mais sobre essa questão é o analista de agronegócio João Pedro Cuti Dias. João, bom dia. Esse privilégio pode representar problema para a tão aguardada abertura do mercado asiático para a carne brasileira? Bom dia. Vamos começar pelo início. Primeira coisa, a Ásia é extremamente importante para o Brasil. Nós pensamos em crescer a nossa produção de carnes e de grãos, a Ásia vai ser o grande mercado. Hoje, ela tem 4 bilhões de habitantes. Daqui uns 15 anos vai ter 5 bilhões de habitantes. Ou seja, é extremamente importante e uma região que cresce economicamente. A hora que cresce economicamente, você tem mais renda para a população, consequentemente tem maior poder de compra. Caso específico da China. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Nos últimos 30 anos, em média, 15 a 20 milhões de pessoas deixaram o campo e vieram para a cidade. No campo, comia qualquer coisa. Na cidade, vai comer frango, suínos, etc, etc. Então, precisava de grãos. Por que ela é tão importante para o Brasil? Apenas um exemplo, soja. Por que nós temos soja hoje do Rio Grande do Sul até o Amapá? Todo o território nacional, algumas regiões do Nordeste, inclusive, o oeste da Bahia, etc. Por quê? Porque em 1990, há 30 anos atrás praticamente, a China importou 3 milhões de toneladas de soja. Hoje, ela importa 100 milhões de toneladas de soja. Ou seja, a China foi o grande vetor no progresso, na ampliação da lavoura de soja no Brasil e com todos os reflexos positivos que ocorreram a partir daí. Por que nós estamos vivendo nesse momento, um momento extremamente oportuno para o setor de carnes do Brasil? Por quê? Porque a China sofre um problema sério da questão da doença da peste suína africana. Ela vai ter que abater ou morreram por causa da peste suína africana 30%, 40% do seu rebanho. Nós estamos falando em 160 a 180 milhões de suínos. Isso vai impactar na produção de carne suína para o ano que vem. A previsão era 50 milhões de toneladas, vai produzir 35, 37 milhões. Vai ter que buscar no mercado internacional 13 milhões de toneladas. Não existe no mercado internacional carne suína para atender essa demanda. O que vai acontecer? Eles vão diversificar, vão importar mais frango, vão importar mais carne bovina e também vão importar mais carne suína. Por que está dando essa briga no Brasil? Porque o ano passado veio uma missão técnica de veterinários chineses, visitaram 15 frigoríficos no Brasil. A partir desses 15, em função da vistoria, da inspeção, eles poderiam homologar 75 frigoríficos dos 3 tipos de carne. E o que aconteceu? Aí o Brasil pisou na bola. Eu não sei se isso foi a razão fundamental, mas parece que foi. Nossos governantes falaram que não, o Brasil não vai vender alma para a China. Calma, meus amigos. A China não compra alma, não. Ela compra soja, carne bovina, suína e tal. O Brasil compra da China placas fotovoltaicas, aparelhos médicos, tomografia, equipamentos, celulares. Ou seja, são duas economias extremamente complementares. O ano passado, a guerra comercial Estados Unidos e China. Aonde que a China foi buscar soja? Aqui no Brasil, limpou os estoques. Nossos produtores de soja podem agradecer que o preço do ano passado, o prêmio pago nos portos brasileiros foi extremamente significativo, graças aos chineses. Ou seja, agora parece que até o nosso ministro das Relações Exteriores, o seu Ernesto lá, o seu Ernesto parece que está botando os pés no chão. Ou seja, não, a China é importante para o Brasil. Claro que é extremamente importante, a grande maioria dos produtos nossos exportados são do setor rural, onde que o Brasil tem competitividade no mercado internacional. Bom, a partir dessa inspeção do ano passado, ficou aquela situação, não, acho que agora não vai homologar, etc., por causa das questões aparentemente políticas. Quando chegou agora, nesses últimos 30 dias, a China viu que tem que importar. Vai buscar onde? Buscar igual a soja, aqui no Brasil.
Então, a partir daí, a China começou a agilizar o processo. Esse problema chinês pode ser a grande alavanca para você dar um choque de produtividade na pecuária brasileira, especialmente na pecuária, já que é frango e suíno, nós estamos no top de linha. A pecuária, por que pode dar um choque? Porque os chineses querem comprar animais com menos de 30 meses, com bom acabamento. Ou seja, esses frigoríficos que estão brigando agora, eles tinham que estar pensando já, não só apenas em serem homologados pelo departamento chinês lá de comércio exterior, mas também dele fazer parceria com o produtor rural brasileiro, com o pecuarista brasileiro, com o produtor rural, de tal maneira que houvesse uma operação ganha-ganha, ou seja, o frigorífico vai ganhar, já que os 16 frigoríficos, vamos falar apenas em carne bovina, os 16 frigoríficos homologados para carne bovina brasileira, eles faturam em média 50 milhões de dólares americanos por ano em exportações para a China. A China e Hong Kong hoje representam 47% das exportações de carne bovina brasileira. Seguindo nesse ritmo, se eles homologar mais 14, mais 15, mais 20, não sei quantos frigoríficos vão homologar, o Brasil estoura as exportações para o mercado chinês. Aí o Brasil passa a ser o líder incontestável no mercado mundial de carne bovina. Será que isso vai dar problema para o Brasil? Não. Basta que o frigorífico reparta um pouco esse lucro com o produtor e apoie projetos de produção de novilha precoce, de produzir um boi com bom acabamento, com menos de 30 meses, incentivar os cruzamentos, incentivar a melhoria genética do rebanho, principalmente melhorar as pastagens para que tenha pasto abundante, de boa qualidade. O Brasil tem condições amplas de atender isso. E tem mais um detalhe nessa conversa. Se a China começar a importar animais vivos do Brasil, hoje ela importa da Austrália. A Austrália está com um problema seríssimo. Uma seca catastrófica que deu lá nas regiões de cria deles, depois uma enchente também catastrófica. A província de Queensland, que é uma província que é a grande produtor de gado na Austrália, perdeu centenas de milhares de cabeças de gado e atrapalha a reprodução, perdeu bezerro, etc, etc. Dificilmente vai ter condições. O Brasil tem condições de atender esse mercado. Ou seja, se os chineses esses centenas de milhares de produtores de suíno na China, que vão ficar sem trabalho, sem condições de produzir suíno por um certo tempo, eles poderiam também fazer por pequenos confinamentos. Eles têm milho, importar torta de algodão, caroço de algodão, DDG, etc. E produzir e importar bezerros. Da onde? Do Brasil. Aí seria uma tempestade perfeita, ou seja, nós venderíamos bezerros de qualidade para o chinês, venderíamos carne, homologaríamos mais 15, 20 frigoríficos para exportar, isso iria provocar uma revolução na pecuária brasileira. Essa briga que tem da Abrafrio com a BIEC, é difícil você fazer uma análise fria do problema. Por quê? De um lado, os chineses estão preocupados em homologar mais frigoríficos. Porém, eles visitaram apenas 15 o ano passado, e isso de todos os níveis. A ideia deles seria a partir de que a União Europeia, que é extremamente rigorosa na questão de seleção de unidades industriais que possam exportar para o mercado europeu, ela tem padrões de qualidade excepcionais, exige qualidade, etc. Então, eles pediram ao Ministério a relação dos frigoríficos habilitados pela União Europeia. O Ministério mandou. Agora, o Ministério podia fazer uma forcinha política também, falar, o negócio é o seguinte, hoje um frigorífico brasileiro exporta 75% da carne brasileira para a China. Vamos dividir isso aqui para vocês terem maior tranquilidade de fornecimento, etc. Trazer mais frigoríficos. E os pequenos e médios, por que não se organizarem e fazer trabalhos integrados? Aqui no Mato Grosso do Sul, um frigorífico, fora os 3 grandes da federação, ele montou uma estrutura para processar miúdos. Ele recebe os miúdos de outros frigoríficos aqui do estado, processa e exporta. Por que não fazer o mesmo também na questão de carne bovina? Esse frigorífico receber carcaça, processar os cortes e mandar. Quem sabe até mandar cortes prontos já embalados para o mercado chinês. Ou seja, nós temos que aproveitar essa oportunidade para dar um choque de qualidade. E, principalmente, os frigoríficos têm que ter uma extrema responsabilidade no sentido de que animais com menos de 30 meses para o mercado chinês,
A questão sanitária ser extremamente importante. A China passa por um desastre sanitário lá, que foi a peste suína africana. Com certeza eles vão apertar cada vez mais a questão sanitária. Nós temos que ter qualidade, tem que ter um alto monitoramento. Eu, o próprio frigorífico, fazer isso. O Ministério da Agricultura cumprir a promessa que foi feita há 2 anos atrás de botar mais veterinários, mais técnicos, trazer empresas privadas para fazer o trabalho de auditoria e fiscalização. Ou seja, é um momento oportuno que o Brasil ocupar um espaço grande no mercado internacional de carnes, não só com carne bovina, com frango e com suínos. E também carne de equinos também, que o chinês gosta muito de carne de equino. Para quê? Para você aproveitar esse momento e dar um choque de qualidade, dar um choque de tecnologia na pecuária brasileira, graças a um grande mercado que de uma hora para outra, infelizmente ao problema deles, vai trazer uma solução para nós aqui no Brasil.